Olá, bem-vindos ao Concurseja. Hoje a gente vai, mergulhar nos mecanismos bem sérios da nossa Constituição, né? Para tempos de crise. Falo do estado de defesa e do estado de sítio. A nossa conversa vai se basear ali nos artigos 136 a 141 da Constituição Federal, tá? O objetivo aqui é simples: entender o que são essas medidas, quando é que podem ser usadas e, claro, qual a diferença entre elas. Ok, vamos desempacotar isso. Oi. Olha, é legal começar pensando para que servem, né? Não é para, tipo, rasgar a Constituição. Na verdade, é o contrário. Esse sistema constitucional de crises, ele existe para segurar as pontas, para manter ou trazer de volta a normalidade quando a coisa tá feia, sabe? Mas sempre para preservar a democracia. E tem regras claras, né? Precisa ser necessário mesmo, só em último caso. Tem que ter tempo para acabar, não é para sempre. E as medidas têm que ser proporcionais ao problema, sem exageros. Certo, muito bom começar por aí. Então vamos para o primeiro, o estado de defesa. Artigo 136, esse é o, digamos, o mais leve, para crises mais pontuais. Isso, exatamente. É para preservar a ordem pública ou a paz social quando tem uma instabilidade institucional grave ou uma calamidade natural, tipo um desastre enorme. Mas o ponto-chave, como você disse, é em locais restritos e determinados. Não é para o Brasil inteiro de uma vez. Ah, tá. Então a geografia aqui é fundamental. E como é que ele começa a valer o processo? Bom, quem decide é o presidente da República. Mas antes, ele tem que obrigatoriamente ouvir dois conselhos, o da República e o de Defesa Nacional. A opinião deles não vincula, quer dizer, o presidente não é obrigado a seguir, mas tem que ouvir. Entendi. Ele ouve, e aí? Aí ele baixa um decreto. Nesse decreto tem que estar tudo explicado. O tempo que vai durar, no máximo 30 dias, qual a área exata que vai ser afetada e quais direitos podem ser limitados. E essa lista de direitos é bem específica, está na Constituição. E o Congresso? Onde entra nisso? Então, aí está uma diferença importante. O Congresso controla depois que o decreto já foi feito. O presidente tem 24 horas para mandar o decreto para o Congresso Nacional. E o Congresso tem 10 dias para decidir, por maioria absoluta, se aprova ou rejeita. Ah, então é um controle a posteriori. E se o Congresso não gostar? Se rejeitar, o estado de defesa acaba na hora. Simples assim. E sobre o tempo, lembra dos 30 dias? Ele pode ser prorrogado uma única vez por mais 30 dias, se o motivo ainda existir. Então o máximo total é 60 dias, nada mais. Certo. 60 dias no total ou uma prorrogação. E quais direitos podem ser afetados na prática? Quais são essas restrições da lista? Olha, a Constituição limita bem. Pode restringir o direito de reunião, sabe? Aglomeração de pessoas. Pode haver restrição no sigilo de correspondência, das cartas mesmo, e das comunicações por telefone, telégrafo, meios assim. E se for por calamidade pública, o governo pode usar temporariamente bens e serviços públicos, tipo ocupar um hospital particular para atender a população. Mas depois tem que indenizar se tiver algum dano, né? Uhum. E para quem for preso durante esse período? Tem garantias. A prisão tem que ser comunicada imediatamente ao juiz competente, a pessoa tem direito a exame de corpo de delito para ver se não houve abuso, e a detenção por conta do estado de defesa não pode passar de 10 dias, a não ser que o juiz autorize mais tempo. Entendido. Parece bem regulado, apesar de ser uma medida de exceção. Mas e se a situação for, assim, muito pior? Ou no país todo? 37 a 139. Esse sim é a medida mais grave que a Constituição prevê para crises internas ou guerra. E pode valer para o território nacional inteiro. Mais grave. E o que dispara o estado de sítio? Quais são as hipóteses? São situações bem mais pesadas. Primeiro, uma comoção grave de repercussão nacional, algo que abale o país todo. Ou então, se o estado de defesa já foi tentado e comprovadamente não foi suficiente para resolver a crise. E a terceira hipótese, a mais extrema, é a declaração de estado de guerra ou uma resposta a uma agressão armada estrangeira. Guerra. Nossa, isso muda bastante o cenário. E o procedimento para decretar? A grande diferença está no Congresso, né? Exatamente. Essa é a virada-chave. No estado de sítio, o presidente precisa de autorização prévia do Congresso Nacional. Ele não pode decretar e depois avisar como no estado de defesa. Primeiro, ele pede ao Congresso.
Ah, então ele consulta os conselhos, como antes. Sim, ele ainda ouve o Conselho da República e o de Defesa Nacional. A consulta continua sendo obrigatória. Mas depois disso, ele tem que mandar o pedido para o Congresso. E só se o Congresso autorizar por maioria absoluta dos seus membros é que o presidente pode decretar o estado de sítio. Entendi. O controle aqui é bem mais rigoroso. Vem antes. E a duração? Muda também? Muda sim. Se for pela primeira hipótese, a comoção interna, o prazo inicial também é de no máximo 30 dias. Só que, diferente do estado de defesa, aqui pode ter várias prorrogações, de 30 em 30 dias, cada uma precisando de nova autorização do Congresso, enquanto a crise persistir. Ah, então não tem aquele limite total de 60 dias. Não tem, pode ir prorrogando. Agora, se for por guerra ou agressão estrangeira, aí o estado de sítio pode durar o tempo que a guerra ou agressão durar. Não tem prazo definido. Nossa. E as medidas? Os direitos que podem ser suspensos? Imagino que sejam mais amplos também. Bem mais amplos, sim. Se for decretado por comoção interna, o artigo 139 lista várias possibilidades. Coisas como obrigar pessoas a ficarem numa localidade específica, deter pessoas em edifícios que não sejam prisões comuns, restringir mais ainda o sigilo de correspondência, de comunicação, afetar a liberdade de imprensa, de rádio, de TV, o direito de reunião. Pode até permitir busca e apreensão em domicílio sem ordem judicial específica para cada caso, intervenção em empresas de serviços públicos, requisitar bens. É bem mais pesado. Uau! Bem mais invasivo. E no caso de guerra, a coisa fica ainda mais aberta. Fica. Se a gente pensar na gravidade da guerra, né? A Constituição diz que, nessa hipótese, podem ser suspensas quaisquer garantias constitucionais. Mas atenção, isso não é um cheque em branco total. Quais garantias serão suspensas precisam estar especificadas no decreto do presidente e esse decreto, lembrando, tem que ser autorizado previamente pelo Congresso. Entendi. Quer dizer, mesmo na guerra tem que dizer exatamente o que vai ser suspenso e o Congresso tem que concordar antes. Mas o potencial de restrição é enorme. É enorme. É o cenário mais drástico mesmo. Ok. Então, para recapitular rápido as diferenças principais. O estado de defesa é mais para problemas locais, né? O controle do Congresso vem depois. A duração máxima é 60 dias e as restrições são mais limitadas numa lista fechada. Certo? Perfeito. E o estado de sítio? Já o estado de sítio pode ser para o país todo, para situações bem mais graves. O Congresso tem que autorizar antes, a duração pode ser maior, com várias prorrogações, ou até indefinida em caso de guerra, e as restrições de direitos são bem mais amplas, podendo chegar a suspender quase tudo no cenário de guerra. Acertei? Exatamente essa lógica. São degraus, né? Instrumentos de intensidade diferente para crises de gravidade diferentes. Mas mesmo sendo situações tão extremas, ainda existem controles, né? Não é terra sem lei. De forma alguma. Existem salvaguardas importantes. O Congresso Nacional continua funcionando, ele não é fechado durante esses períodos. No estado de sítio, tem até uma comissão de 5 membros do Congresso para fiscalizar a execução das medidas. O Poder Judiciário também continua funcionando e pode ser acionado para controlar abusos ou ilegalidades. Outra coisa importante, durante a vigência do estado de defesa ou de sítio, a Constituição não pode ser emendada. É uma proteção. E, claro, quem cometer abusos ou excessos durante esses períodos pode ser responsabilizado, tanto criminalmente quanto civilmente, e também por crime de responsabilidade no caso das autoridades. Uhum. Então fica claro que são ferramentas realmente excepcionais, né? Para usar com muita cautela, por tempo limitado e com esses freios e contrapesos para tentar manter um equilíbrio, mesmo na crise, entre segurança e direitos. Exatamente. São a última ratio, né? O último recurso do Estado para lidar com anormalidades graves, sempre com o objetivo final de retornar à normalidade democrática o quanto antes. A gente sempre tem que pensar nesse equilíbrio delicado, né? Como usar esses instrumentos para proteger a democracia sem acabar, ironicamente, enfraquecendo ela. Uma reflexão importante mesmo. Bom,
Acho que conseguimos dar uma boa visão geral desses dois institutos, né? Acho que sim. Espero que tenha ajudado a clarear as coisas. E obrigada pela conversa. Quem quiser se aprofundar, né, o canal Concurseja tem muito mais conteúdo de direito. Com certeza. Foi ótimo. E fica o convite para o pessoal continuar acompanhando nossas aulas aqui no canal Concurseja. Tem sempre conteúdo novo para ajudar nos estudos. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.